Amados, a paz do Senhor Jesus, continuamos com as reflexões do mês da família 2022 com o tema Famílias Firmes na Palavra de Deus. E hoje, para 10 de maio de 2022, faremos uso do nosso guia devocional para o mês da família. São 31 dias de oração e de reflexões em todas as Assembleias de Deus no estado do Maranhão. E o tema da nossa reflexão de hoje, dia 10, em famílias firmes na Palavra de Deus, os filhos obedecem aos seus pais. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, de nossa convenção, pastor Francisco Raposo, assim também como a vida dos membros da comissão da família. O texto bíblico encontra-se em Colossenses capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Paulo trata aqui de algo muito importante na relação familiar, a questão da obediência dos filhos aos pais. A obediência denota presteza em ouvir e em executar ordens. Isso quer dizer que os filhos devem ser ensinados a obedecer. E esta obediência, ela não pode ser condicionada a um recebimento de algo em favor daquilo que deveria ser um dever. É bom lembrar que a responsabilidade de ensinar os filhos é dos pais. E a nossa reflexão traz justamente a responsabilidade do pai e da mãe em cuidar, orientar para que este filho, na medida em que ele for vivendo as suas etapas de idade, ele possa desenvolver bem esse importante papel que é a obediência. Mas é importante também lembrar que precisamos fazer algumas ponderações acerca do ensino da obediência. Primeiro, os filhos viverão esse mandamento quando perceberem que os seus pais também são obedientes ao Senhor. Ou seja, os pais continuam sendo o exemplo para que os seus filhos sejam guiados por ele. Segundo, esse mandamento, obedecer, aplica-se aos filhos solteiros que vivem ainda na dependência dos pais. Porém, aos filhos casados, o dever é honrar seus pais. Ou seja, se o seu filho ainda depende de você, mora em sua casa e depende financeiramente de você, ele deve obediência em tudo. Agora, se ele já constituiu a sua família e ele tem agora a sua própria casa e a sua família, o mínimo que ele pode ter nesse momento é dever honrar e respeitar o bom legado do seu nome e da sua família através da vida dele. Um outro ponto interessante é que a obediência está naquilo que não fere os princípios morais e éticos da palavra de Deus. Ou seja, um exemplo claro, pais que dão ordens para que os filhos quebrem uma lei ou burlem um tipo de ensinamento. Essa ordem não pode ser obedecida, porque ela vai contra os princípios da palavra de Deus. Lembre-se que diz o texto bíblico em Atos capítulo 5, versículo 29, melhor é obedecer a Deus do que aos homens. E também do primeiro mandamento de ordem social que diz, honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os dias sobre a face da terra, conforme registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Fazendo assim, nós teremos como base para a sustentação da nossa casa, através dos nossos filhos, a obediência, que é um lindo e importante valor dentro da família. Que Deus abençoe a minha e a tua família e que os nossos filhos continuem sendo heranças do Senhor. Deus te abençoe, no nome de Jesus.